Ora viva, muito boa noite, caro internauta que nos acompanha a partir da nossa página do YouTube. Este que já está no ar, edição de quinta-feira do Linha da Frente. Quinta-feira porque mudamos de dia. Éramos presentes no dia de terça-feira de todas as semanas, no entanto, por questões estratégicas decidimos então mudar para o dia de quinta. Estamos cá, o debate continua o mesmo. Temos analistas que nos vão ajudar a compreender os temas que marcam a atualidade nacional. E falando mesmo em atualidade, recentemente houve desmandos por parte de um grupo da sociedade na praia da Costa do Sol, mesmo à margem, especialmente no parque. Um grupo, justamente na hora da noite, esteve basicamente a fazer desmandos e a agredir polícias naquela mesma área. Vamos conversar em torno deste tema que será o centro das nossas conversações nesta edição de quinta-feira. Caro internauta, que comece o debate. Vamos então falar, primeiro temos cá Baltazar Zero, muito boa noite. Vamos falar sobre esta questão, certamente que acompanhou nas redes sociais, tal como os nossos internautas tiveram oportunidade, para quem diz, de acompanhar a questão dos desmandos realizados por alguns cidadãos, um grande grupo de indivíduos na praia da Costa do Sol, tanto é que a vereação da cidade de Maputo, do Conselho Municipal, veio ao público afirmar que está a proibir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas naquela área da praia, mesmo em Maputo. Como é que olha para tudo isto? Estamos perante, de fato, a um cenário de desmandos em Maputo, especialmente na praia da Costa do Sol. Muito boa noite. Tem também o seu espaço para os pontos prévios. Bom, primeiramente quero agradecer uma vez pelo convite para juntos podermos abordar certos temas que assolam ou inquietam a nossa sociedade moçambicana. Cumprimentar assim Belísio, cumprimentar a Enio Lisboa, por mais um programa juntos em que podemos juntos refletirmos em torno dessa situação que aqui colocas. Bom, quanto ao ponto prévio, quero mais uma vez trazer que nos dias de ontem, hoje, estamos a dizer de 12, 13, às 11 e 12, tem aqui a realização de uma conferência que tem a ver mais com as questões mais digitais. Estamos a falar que há uma preocupação do governo em querer lançar o nosso atendimento, ou mesmo muito mais as nossas plataformas, as nossas instituições que possam ficar mais sofisticadas e atender. Pensa-se que a partir de casa pode-se em algum momento atender-se ou o público usar daqueles que são os serviços que são mesmo fornecidos pelo Estado ou pelo governo. E dizer que é uma boa nova, e isso já pedia-se muito mais, a amorosidade, e quem sabe desta forma podemos em algum momento evitarmos ou diminuir aquilo que são índices de corrupção. Sabemos muito bem que um registro criminal, um NUIT, se tivermos uma base ou um sistema em que podemos esses mesmos documentos emitir a partir de casa, há outros países que podem nos dar exemplo disso, em que os nossos próprios registros criminais ou os certidões narrativas ou nascimento podemos muito bem emitir a partir dos sites em que os próprios governos podem nos emitir. Em algum momento sabemos que há corrupção na emissão desses mesmos documentos. Quem vai fazer hoje o registro criminal, hoje em dia, quando os preços fixados nestes lugares, vamos supor que são 200 meticais, mas você acaba saindo com uns 600 meticais, porque os 400 ou os 300 têm que em algum momento dar o refresco. Então os refrescos em algum momento podem ser inimigo disto, mas também temos que ver do outro lado a preocupação desses mesmos documentos quando forem emitidos. A falsificação desses mesmos documentos pode em algum momento trazer o cerne daquilo que é a preocupação deste governo. Então há vantagem e desvantagem em tudo. Então há esse cuidado de os documentos podem vir, ou os documentos que forem produzidos de formato online podem em algum momento trazer uma incerteza neste fabrico, mas também pode trazer também além de acelerar, também pode trazer essa questão da própria corrupção que pode em algum momento diminuir. Bom, indo atentamente à questão que coloca sobre a situação, por acaso acompanhei assim nas redes sociais, isto também já traz, envolve várias análises. Podemos muito bem entender que são jovens desocupados, podemos entender que são jovens que não têm uma qualificação, são jovens que em algum momento estariam a se divertir, possuídos de algum consumo de álcool, quem sabe, acima de tudo.
Mas a preocupação é essa, né? Sabemos que nos últimos anos os comportamentos dos moçambicanos parece que transformou-se para o pior, não para o melhor. Isso é acompanhado pelo aquilo que é a qualidade de ensino ou o próprio ensino que é dado dentro das nossas instituições ou aquilo que é o plano de governação, muito mais sobre a questão da própria educação. Estamos a dizer que enquanto a nossa educação não estiver lá, os princípios ou a ética e a moral não prevalecer dentro da nossa educação, dentro da nossa sociedade em si, que em algum momento teremos essas situações. Hoje em dia, os moçambicanos já não têm medo de quase nada. Estamos a dizer que estavam ali a confrontar ou mesmo a partir para cima para agentes, aqueles que estariam ali para assegurar a vida daqueles cidadãos, são os mesmos que são atacados por indivíduos que consideram-se que não seguros para aquilo que é a própria segurança. Então, estamos a dizer que há vários fatores que podemos aqui levantar em relação a este tipo de comportamento que estes grupos de jovens acabam levando a cabo contra agentes da educação. A questão da educação cívica, a questão da formação, a questão da ocupação. Podemos estar aqui a culpar o governo e dizer que, olha, esses jovens fazem esse tipo de atitude porque não têm o que fazer, mas estavam num momento de lazer ali, né? Onde tem a praia, tem a avenida, onde eles... E também tem esse entretenimento. No olho do governo, no olho do Conselho Municipal de Maputo, quando já toma essa medida de até encerrar essas participações nestes lugares aos domingos, entende que é mais por o consumo de álcool e não pelo comportamento desses mesmos indivíduos. Porque encerra a venda da bebida alcoólica nesses lugares, porque entende-se que os jovens possuídos de álcool entram em transformação desse tipo de comportamento. Mas, no meu entender, são comportamentos que devem ser acompanhados de vários podemos dizer, requisitos. Não basta só estarmos atentos à taxa de natalidade, ver os jovens a nascer e crescer, mas também precisa acompanhar a evolução desses mesmos comportamentos. Então, a educação também tem um perfil aqui. Se formos a ver, se formos a fazer uma pesquisa, olharmos o nível de escolaridade daqueles jovens, podemos encontrar que são jovens que praticamente não têm lá uma formação adequada, não têm um emprego viável que possam não praticar esse tipo de comportamento. E também tem aquilo que é a própria educação a partir de casa, né? Então, há várias responsabilidades, mas também há vários pontos que também podemos aqui elencar para responsabilizar esses mesmos jovens. Mas a questão da própria defesa, da própria soberania, estamos aqui, um agente da polícia, naquela situação em que está ali para servir, não podia em algum momento não só atacar a polícia, mas também interromper aquilo que é a circulação de pessoas e de viaturas naquele local, em que vimos jovens, podemos dizer, possuídos de espíritos, de álcool, tudo aquilo que em algum momento estiveram ali a interromper aquilo que é o andamento da própria via pública. Muito bem, muitíssimo obrigado, Baltazar Gero, por nos trazer aqui esta introdução em relação a este tema. Desmandos, como também assaltos e agressões contra agentes da PRM na praia da Costa do Sol. Lenny, muito boa noite. Quando agentes da PRM são agredidos de forma pública, que mensagem que isto está a transmitir politicamente, mas também de forma social? Muito boa noite e tem também o seu espaço para os pontos prévios. Boa noite à FTV. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento. É uma hora estar aqui de volta, depois de um longo período do meu desaparecimento, mas vamos agora discorrer sobre aquilo que nos interessa neste momento. Não tenho um ponto prévio de antemão, mas quero recuperar aqui uma precedência, um evento precedente que ocorreu em relação às cheias nas últimas semanas, como uma forma de trazer aqui uma reflexão sobre o que isso nos traz para os dias que se seguem, olhando para os anúncios feitos a nível da comunicação, a nível dos órgãos responsáveis pelo tratamento de questões de emergências, também de mudanças climáticas no país. Temos visto nos últimos dias que há
há tendência de se desenvolver, até se calhar já mesmo entrou em Moçambique, um novo tipo de ciclone tropical, não é? Que é chamado de Gisane, acho que é isso. E, então, para chamar a atenção de que as últimas que houveram recentemente nos mostraram e também tentaram nos ensinar que não é a primeira vez que elas ocorrem em Moçambique e sobretudo nas regiões sul e centro, criando assim devastações, destruições de casas e talvez mortes prováveis nas famílias e destruindo assim aquilo que é o bem privado, bem público. Entretanto, o que tenho aqui a dizer é que estes eventos vêm para nos trazer a ideia de que nós precisamos de usar recursos prósperos e não agir na medida em que o evento ocorre. Construir casas no momento em que nós já somos pregoados com o fenômeno e que também deve-se pensar e repensar cada vez mais sobre a nossa questão estrutural, em que circunstâncias, em termos de robustez, a nossa estrutura se encontra, não é? Falo da estrutura de respostas que construímos, que desenvolvemos para que possamos ser antifrágeis, assim posso usar o termo, para que nós possamos nos outros momentos não sermos surpreendidos por questões piores, porque não se sabe que tipo de cisne negro pode nos desafiar outrora quando formos apanhados. Então, este é um dos pontos que eu tinha para trazer aqui a ideia de que nesses dias que vêm teremos outros experimentos, outros fenômenos que podem nos desafiar também, desafiar a natureza humana, mas também a estrutura, as infraestruturas que nós construímos e acreditamos que encontram-se estruturalmente robustecidas. Então, entrando para aquilo que é o nosso tema, então, em relação à agressão de agentes de polícias, o que eu tenho a dizer é que cabe primeiro saber por que estes jovens disponibilizam-se a criar essa chance de saltarem para cima desses agentes. Aliás, até que porque primeiro é punível criminalmente e também reprimível esse ato, e o Estado deve garantir a ordem daquilo que é o sistema público nesse lugar, que chamam de microcosmo da cidade de Maputo, não é? Entretanto, como forma de entender isto, primeiro precisamos olhar se essa agressão torna-se realmente um problema, olhando para aquilo que é a comunicação feita em relação à proibição de consumo de bebidas alcoólicas na praia da Costa do Sol, tendo em conta que trata-se de um microcosmo, de um lugar social onde é produzido várias atividades econômicas, como disse o Baltazar, também um espaço de lazer, entre outros, de circulação de pessoas. Então, é importante começar desse ponto de partida, olhar para aquilo que são as vertentes e não tentarmos apenas culpabilizar a grupos sociais de jovens, porque primeiro é um ato condenável, reprimível criminalmente, como estava a dizer, mas também é importante que se perceba que alternativas o governo ou o Estado cria para poder, olhando para aquilo que é a repulsa feita, né, para que não se promovam
a venda de bebidas, consumo de bebidas alcoólicas naquela praia, porque temos acompanhado que tem sido bastante sabotado aquele lugar e criando assim sujeiras e problemas no nosso ecossistema. Então é importante perceber se existem alternativas, porque há quem diga que esta é uma grande solução que se foi criada e que até aqui fizeram uma coisa muito grande, mas existem algumas outras coisas que nos esquecemos que podiam ser muito bem colocadas em termos de que alternativas, porque isso pode ser levado a cabo para os bairros, por exemplo. Os jovens, para além deste comportamento reprimível, punível na lei, eles poderiam promover essa ação. Como não há alternativas, então promoverem ruídos, estrondos nos bairros durante a noite e criar assim também uma desordem social. Então é importante que comecemos a olhar por esses aspectos e questionarmos antes dessas decisões que horários, com que frequência jovens que são os que com recorrência têm frequentado esses lugares, passam por esses lugares a consumir essas bebidas alcoólicas, e que também, olhando para aquilo que é a disputa do dia, há negócios improvisados que se criam lá, de jovens que estão a lutar dia após dia para poder sustentar aquilo que nós chamamos de sobrevivência, não é? Então, a começar é que o ato primeiro não é correto, então o Estado, a polícia deve agir, mas deve-se fazer também uma investigação sobre por que razão eles foram por cima destes agentes. Muito bem, muitíssimo obrigado, Lénio. É interessante que levanta a questão da razão. Para si, Baltazar, o desemprego juvenil e a exclusão social poderiam estar na raiz destes comportamentos, ou então o que contribuiu talvez teria sido a ausência de iluminação? Que exatamente está por detrás de tudo isto? Claramente que esses pontos que aqui trazes, nesse caso a exclusão social ou mesmo o desemprego, em algum momento podem ser fatores que podem contribuir para este tipo de comportamento. Mas estamos a dizer que, estou a dizer que para este comportamento aparecer no meio, posso dizer no meio de um dia comum, estamos a falar de, foi uma tarde de um domingo em que todo mundo sai à praia, para aquilo que é a sua, posso dizer, para aquilo que é o seu lazer, entende-se que é um dia calmo e que todas as pessoas podem sair. Mas aqui a questão está a origem deste comportamento, que este tipo de jovens, desta camada juvenil, que protagonizou neste dia calmo. Este tipo de comportamento não pode nos assustar, porque é um comportamento em que já vem sendo criado e o Estado deve estar a acompanhar. O Estado não só deve desempenhar o papel de dar aquilo que é o essencial, estamos a falar, fornecer alimentação, criar meios de emprego ou criar meios de habitação do próprio jogo, mas a questão do próprio comportamento humano, em algum momento também influencia muito naquilo próprio andamento. Aquele comportamento, se formos a olhar, se estiverem pessoas ali que não são moçambicanos, em algum momento aquilo pode refletir naquilo que é o modo vivendo das próprias pessoas dentro do território. Vão dizer que os moçambicanos são isto, a população é isto. Em algum momento podemos não trazer aqui a questão do tribalismo, a questão do tribalismo em outros cantos, mas para quem está em Nampula vão dizer, não, os de Maputo são agressivos, ou de Nampula são agressivos, os de Cabo Delgado são agressivos, os de Xingu são agressivos, os de Beira são agressivos. Então, cada tipo de atitude que vai se enraizando dentro de um espaço, em algum momento vai refletir naquilo que é na universalidade, na globalidade daquele próprio espaço. Então, este tipo de comportamento, é preciso que o próprio Estado ande atentamente, não só no crescimento destes jovens, mas também no acompanhamento, como é que esses jovens vão se
vão crescendo, como que vão se comportando, isso, mas para tal o quê? É preciso criar meios, não só aguardar, que não criar a subsistência dessas mesmas pessoas, mas também é preciso dar uma educação a essas pessoas. Essa educação também vai se acompanhando naquilo que é o próprio o comportamento que vai refletir no dia a dia das próprias pessoas. Estamos a dizer que aquele tipo de atitude é a atitude de jovens abandonados, jovens que não são cuidado pelo Estado. O Estado aqui deixa um vazio no dia a dia dessa mesma população. E o que nos preocupa hoje são questões mais políticas, mais econômicas, mas as questões mais educacionais no dia a dia. Ora, vejamos, ou podemos entender que a própria educação ela parte dentro de casa, mas também o Estado tem uma responsabilização nisso. Onde é que o Estado entra nisso? Na própria educação, na implementação de projetos que visam educar ou reeducar a sua própria população. A cultura, o modo de ser, o Estado da própria população, este sim é acompanhado pelo Estado. E claramente que se tivermos programas televisivos, tivermos eventos culturais, tivermos problemas sociais que em algum momento vão reeducando essas mesmas pessoas, claramente que não teremos isso. Estamos a dizer que, olha, a polícia de Moçambique ela é formada de forma de um lado separado daquilo que é o próprio desenvolvimento da população. A polícia é formada para quê? Para zelar ou garantir aquilo que é a ordem pública da população. Mas esquece-se que a ordem pública, quem em algum momento traz a desordem, é essa mesma população. Então não tem uma ligação aqui polícia, cidadão e mesmo o cidadão polícia. Então há que ter uma reeducação aqui, quer do ponto de vista nos programas de desenvolvimento, e também nos programas da formação dessa mesma polícia. Então, há falta de programas, há falta de iniciativas em que o próprio Estado em si deixa sorte o crescimento da própria população e esta mesma vai reagindo nesses comportamentos. Estamos a dizer que depois, podemos até dizer, trazer questões mais políticas, dizendo que não, o comportamento de hoje reflete aquilo que foram as manifestações. Não, antes das manifestações tínhamos roubos, antes das manifestações tínhamos outros tipos de tínhamos indivíduos que lutavam na rua ou que apedrejavam outros indivíduos. As manifestações são simplesmente trouxeram aquilo que é a realidade daquilo que é a própria população, como é que ela lida, como é que a própria população vê no seu dia a dia, como trata o outro perante em certas situações. Estamos a dizer que são jovens que saem da sua casa em busca de lazeres num espaço e meia volta por um elevado índice, talvez do álcool, que podemos aqui associar a isto, ou outros fatores, que em algum momento foram ali e começaram a perturbar aquilo que é a própria ordem pública. E ali estava a polícia. Claramente, temos que saudar a iniciativa da própria polícia, mas a questão não basta só tomar a medida. É preciso implementar essas medidas e fiscalizar essas medidas. No passado já ouvimos medidas iguais em que o próprio Estado dizia que não se vendia bebida aos domingos, ou tinha certo horário de venda de bebidas alcoólicas. Onde é que está essa prática? Até hoje não está sendo implementada. Temos ainda barracas nos nossos bairros, estamos a ver barracas nos nossos bairros, ou postos comerciais nos nossos bairros, em que esses vão funcionar normalmente no meio daqueles que são decretos. Produzimos leis bonitas, claramente somos países que produzem muitas leis ou formamos várias condutas para que possamos implementar, mas a questão é a implementação e depois a fiscalização dessas mesmas normas, o que está a faltar muito mais nisso. Bem, muitíssimo obrigado, Baltazar. Passo mesmo para si. Lênio, já num outro ponto, se as detenções não resultam em condenações visíveis e reais, há maior risco de uma sensação de impunidade que pode levar a este tipo de confrontos? Bom, é interessante a questão, mas não podemos analisar de forma tão simples, muito menos linear, daquilo que é a profundidade do fenômeno. A meu ver, isto acaba sendo mais do que um confronto entre jovens, ou população, ou dizer talvez comunidade e as autoridades policiais, como uma questão relacional. Não é? Precisamos também talvez nos questionarmos se realmente há aqui
um problema claro nesse confronto, nessa disputa, se é um problema de causalidade ou então se estamos perante algum catalisador. Mas olhando para aquilo que é o cerne da questão, eu acho que o problema aqui não é de punir, mas também não estou a dizer que a polícia é o problema, constitui um problema perante a estes acontecimentos que se verificam, que nós verificamos a nível das redes sociais. Estou a dizer que, em outras palavras, precisamos pensar sobre a questão de repressão que se estabelece por parte da polícia para as pessoas, os indivíduos que desenvolvem esses comportamentos de risco, de violência também, assim é que olhando para isso, como é que tipo de medida precisam ser reforçadas? Porque prendendo, condenando, pode ser uma via favorável, possível também, de encontrar a redução daquilo que é o ato criminal, daquilo que são comportamentos desviantes, mas o que acontece é que pode haver um outro tipo de situações que vai permitir com que nós possamos pensar sobre outros atos em que depois, a seguir, não teremos uma relação muito boa em termos de moralidade, mas também daquilo que faz parte da convivência entre o cidadão e a polícia, que devia ou que orienta a regulação social no espaço público, como também a convivência boa entre estes dois elementos. Entretanto, eu acho que, para além dessa via de ser bom punir, deter as pessoas que cometem esse ato, olhar também para uma outra hipótese clara de colocar alguns aspectos não mais de contra, ou seja, de agir para cima das pessoas, mas tentar manter uma ordem, criando aquilo que é uma interação social entre essas pessoas. Esta é uma das questões que podemos pensar para que haja aqui, porque o que está a acontecer é que há uma dissociação por parte da polícia e também o cidadão comum, não é? Em termos de ligação, também de proteção, as pessoas já não se sentem protegidas, por isso que tendem a menosprezar e a desqualificar e a desmerecer aquilo que é o trabalho promovido pela polícia. Entretanto, fazendo e agindo assim em função dos seus interesses, fora daquilo que é o padrão normal estabelecido pela PRM para garantir a ordem e segurança pública. Então é preciso que haja essa colaboração, como existem métodos e critérios que não nos podem gastar milhões de dinheiro e nem alguma genialidade que nos possa fazer levar muito tempo para encontrar soluções, porque estas parecem para mim tão imediatas quanto um presente que nós queremos dar hoje e não pensar no que o futuro pode nos esperar. Muito bem, muitíssimo obrigado, Lénio. Baltazar, aqui também se falou sobre a questão da interação com a comunidade. Considera possível que o modelo atual de policiamento comunitário reduza não apenas estes confrontos, mas também a questão da criminalidade dentro dos bairros? Sim, claramente que é um ponto que é uma sugestão que já viemos deixando há bastante tempo nas nossas comunicações, que
é preciso encontrarmos um melhoramento daquilo que é o próprio comportamento da própria polícia com a própria comunidade. Se formos olhar, me esqueço, acho que o ponto do país, mas sei muito bem que é na Zona Sul, se não estou erro, pode ser na província de Gaza, em que tivemos um polícia exemplar que a própria comunidade pediu o regresso desse mesmo polícia. E isto é esse tipo de situação que queremos. Mas que a responsabilidade não só está na polícia, mas também na sociedade, também, ou nas pessoas em que estão inseridas naquele contexto, naquele lugar, também tem o seu papel a zelar. Não só jogamos a responsabilidade na polícia, mas também nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto indivíduos, também que estamos ali, também temos que fazer a nossa parte para que os dois lados tenham uma boa combinação. Agora, eu chamava exemplo deste ponto do país, concretamente na província de Gaza, se não estiver erro, em que a população pediu o regresso desse mesmo agente, desse mesmo comandante, porque era um comandante comunicativo, era um comandante que ia ao consenso das massas, né? Estava lá com as massas, então, e resolvia os problemas daquela comunidade. E a criminalidade, em algum momento, é colaborativa, quando é assim, com a polícia. Quando há essa ausência de comunicação, ou esta ligação entre comunidade e polícia, claramente estaremos aqui a viver num lugar, numa selva, onde sobrevive quem pode e não quem... E também não saberemos quem vai colocar a ordem, se é a própria população, como vimos agora, ou mesmo é a polícia que deve colocar a ordem. Vimos em vários pontos do país que, na altura da própria manifestação, a polícia não tinha a palavra, né? E de lá para cá, este comportamento já vem sendo enraizado dentro daquilo que é das nossas comunidades, das nossas pessoas, do nosso povo. Então, é preciso que haja um investimento dentro da própria polícia para resgatar essa colaboração da própria população. Claramente que há outros desafios que podemos encontrar. Se formos a ver, a própria polícia da República de Moçambique, em algum momento vive descredibilizada com aquilo que são as suas atitudes que vem tomando em relação àquilo que é própria a segurança pública. Vimos casos destes gêneros que na província de Niassa, em que um agente da polícia foi linchado. Vimos outros pontos do país, como Beira, Maputo também, ou Bobole, se formos usar um exemplo muito bem claro, bem próximo aqui, em que a população em si usava a força para poder impor a ordem e tranquilidade naquele espaço. Não é este o papel da população, este papel é muito da polícia, mas porque a polícia encontrava-se ausente nesses espaços, claramente ela tomava aquilo que é a justiça das suas próprias mãos. E claramente que temos outros casos, né? Vamos supor quando as populações também não entendem, também é preciso também haver um trabalho de comunicação comunitário para isso ser explicado. Temos vários programas do Ministério da Justiça, que é o IPAS. O IPAS também tem que fazer-se sentir nas nossas comunidades. São esses programas que vão incentivando, vão deixando conscientemente a própria população estar dizendo o que é justiça e o que não é justiça, o que é legal e não é que é legal. Parece que este programa não está a ser tão funcional dentro das nossas comunidades. É preciso que este programa venha ao terreno e faça um trabalho para que, em algum momento, tenhamos aqui uma possível compreensão das nossas comunidades. Olha, se um ladrão, um sujeito é condenado e depois de 15 dias é retirado da polícia, as nossas comunidades não entendem as normativas daquilo que está lá no Código Penal. Não sabemos, eles não sabem que tipo de nível ou que tipo de medidas são tomadas dentro de um tribunal. Então quando vê esse sujeito fora, alegando que não, parece que ainda estamos nesse dilema de duas justiças aqui. Tem aquela justiça em que é para as zonas mais urbanas ou mesmo para a cidade, tem aquela justiça que são mais para as comunidades, as zonas mais recônditas, em que muitas das vezes as nossas comunidades não entendem o que está na legislação. Esse programa de paz é mais uma vez chamado a responsabilidade para poder educar essas comunidades para que em algum momento possamos isso. Estamos a dizer que mesmo aqueles que estão nas zonas mais urbanas, estamos a falar
os nossos bairros aqui, os nossos bairros aqui. Tem indivíduos que não conhecem a lei, não conhecem o Código Penal, não sabem se um indivíduo comete um suicídio, uma tentativa de suicídio, é condenado por um período, mas quando é pego, não, há de ver a população a sair de casa, ir bater a esquadra, ir bater a polícia, porque não, esse indivíduo tem que sair. Ou mesmo se um indivíduo comete uma tentativa de homicídio, nesse caso, e depois esse mesmo indivíduo é retirado da cadeia, a população não entende. Então, é preciso consciencializar a própria população quais são as normas, o que é lei, o que não é lei, por que é esse indivíduo, por isso. E antigamente tínhamos os tribunais comunitários, aqueles que eram tomados em frente de toda a população, em frente das comunidades, mas hoje em dia já não temos isso claramente. Então, é preciso que o governo ou mesmo o Estado possa voltar com intensificar ainda mais a questão da própria justiça, principalmente nesse programa de IPAS, porque é esta linha que está lá ordenada, aquilo que é a própria conciliação da própria população. Agora, para este tipo de comportamento sumir, claramente, não basta só o governo preocupar-se com o desenvolvimento da economia do país, não basta só se preocuparmos com a democracia, aquilo que vinhamos muito, o que estamos a discutir muito mais aqui. É preciso também ver que o desenvolvimento de um certo homem não só depende da economia como na política. Há vários fatores que englobam para aquilo que é o próprio crescimento do próprio país. Muito bem, muitíssimo obrigado. Vai fazer a ligação, para que eu não perca o fio do pensamento, em relação mesmo a um ponto mencionado pelo Baltazar, sobre o Estado. Se o Estado não conseguir recuperar o controle dessas áreas específicas que podem em algum momento ser culturais, como também serem usadas para a questão do turismo, o que é que isso representa politicamente? Pode fazer a ponte com as declarações que pretendia fazer. Obrigado pela questão. Realmente está ligada àquilo que eu pretendia reagir em função dos comentários que Baltazar acabou agora há pouco fazendo. Me chamou a atenção um aspecto importante que se calhar vale a pena destacar sobre a questão questões culturais, não é? Eu estava a ler um livro de um grande sociólogo, Carlos Serra, que fala sobre etnicidade, racismo e poder, e que nesta obra há quem diga que sobre esses conflitos ligados pelas pessoas, pelos indivíduos em sociedade, olhando para aquilo que é o nosso contexto social, há quem diga que esses problemas de poder, de interação entre polícia e comunidade vêm sendo intensificados historicamente e que, por sua vez, não tem muito a ver com o desconhecimento, como o Baltazar estava aqui a trazer, o desconhecimento das leis. Claro que, porventura, pode não ter recebido essa educação a nível dos seus espaços, em termos de região, mas também há que entender de que maneira esses agentes que vivem em comunidade, em suas zonas, conseguem ter respostas ou reagir em função daquilo que acontece. Há quem diga que os do Sul fazem-se muito, há quem diga que os do Centro são ladrões, há quem diga que os do Norte também são, sobretudo, pessoas preguiçosas, podemos dizer, entre outros fatores. Então, esta ligação que eu quero fazer é para chamar a atenção sobre a questão da etnia. Esses conflitos vêm na base de interação entre grupos diferentes que se desenvolvem numa determinada região. As pessoas querem garantir, em algum momento, a sua sobrevivência, migrando para outras províncias, como Maputo, onde tem melhores oportunidades e que é também, historicamente, como parte da elite política, assim é que é. Então, olhando para a questão que me fizeste, Luís, eu acho que a cultura, por haver essa diversidade entre pessoas,
há quem num determinado bairro pode não achar conveniente olhar para aquilo que é a lei, mas usar os seus princípios culturais que o defendem como a base de sobrevivência, respondendo aos atos que consideram tradicionais, que consideram não justos, agindo para aquilo que é para cima da justiça, da polícia, tendo nós visto casos diferentes e simultâneos de comportamentos que a comunidade desenvolve, manifesta por parte daquilo que é a lei. Entretanto, não havendo aquilo que é a ordem que nós esperamos, a partir de leis bonitas que nós desenvolvemos, como Baltazar referiu-se, e que isso faz com que nós possamos ser reféns de problemas que para nós poderiam ser inferiores, sobretudo na questão da gestão, da moralidade. E, afinal de contas, há populações que, infelizmente, não conseguem manter o seu juízo, a sua ética, agindo contra aquilo que acham que é melhor, porque, afinal de contas, aprenderam que não devem, por exemplo, deixar com que a lei haja por cima e que a cultura em si ela consegue trazer medidas para poder se proteger, porque já não confiam naquilo que tem a ver com a instituição, porque os valores começaram a se dilacerar, então não há mais motivos prováveis para podermos confiar, para a população confiar nesses agentes que chamamos de autoridades policiais, que podem garantir uma convivência, mas também o mérito que essas polícias, que esses polícias têm perante a população, já não se verifica nos dias de hoje, havendo assim essa repulsa, esse divisionismo por parte da população, prejudicando assim aquilo que é a importância dessa mesma polícia, que devia criar comandos para garantir ordem e acaba sendo o contrário. A população, de certa maneira, tenta garantir ordem própria como uma espécie de produção do seu próprio repertório para que se defenda perante a coisas que injustamente foram colocadas, agindo fora daquilo que são os princípios de legislação e infelizmente acabando por criando e cometendo desafios à própria lei e precisam de certa maneira ser responsabilizados. Afinal de contas, quando se fala de polícia, nós não podemos desmerecer ou matar, eliminar aquilo que nos protege, mas infelizmente há um certo valor que se perdeu por parte do Estado, que ofereceria e garantiria também assim esta sustentabilidade e ordem, porque esses mesmos polícias vivem em casas, em comunidades, com as mesmas pessoas, com as mesmas populações, mas a maneira como agem em função da proteção ou da garantia de ordem parece ser injusta naquilo que tem a ver com os desafios e talvez com a percepção que as pessoas têm em relação a uma determinada medida que foi tomada pelo Estado e que aquilo acaba afetando a vida dessas próprias populações. Muito bem, falando mesmo em medidas, já perto de terminar, possivelmente em cerca de 15 minutos, Baltazar, que medidas exatamente que precisam ser tomadas nos próximos 30 dias? É verdade que a variação já anunciou, junto da polícia, como também a polícia municipal, que vai reforçar o policiamento naquela área e também a fiscalização quanto à venda e o consumo de bebidas alcoólicas. Mas o que mais é necessário se fazer para se garantir que não haja mais desmandos naquela área, visto que não é apenas um ponto? A Costa do Sol tem uma costa muito vasta. O que mais se pode fazer? Olha, na altura quando a polícia de Moçambique, ou o governo de Moçambique,
Na altura, quem era o comandante era o Bernardino Rafael. Quando anunciamos, ou quando foi anunciada a formação dos 4.000 homens, o grande posso dizer que a grande preocupação na altura era a questão da segurança, a ordem e tranquilidade pública no nosso país, não só em Maputo, mas em todo o território nacional. E este tipo de medidas, os governantes ou as gestões que zelam por este país já nos habituaram com medidas. A questão é a efetivação dessa própria medida e a questão é a continuidade dessa própria medida. Isto sim tem falhado. Já ouvimos várias medidas que já foram tomadas a nível do governo ou mesmo a nível dos gabinetes centrais, quer municipais, distritais, tudo isso. Mas a questão é a efetivação dessas mesmas medidas para que possam. Vou dar exemplo a questão da lixeira do Lene. A lixeira do Lene, na altura, houve uma segurança apertada naquele lugar porque queimaram um dos caminhões que pertencia ao Conselho Municipal de Chimoio. Trouxeram ali um bloco operatório para que pudesse zelar para aquele espaço para que não houvesse qualquer desmando daqueles indivíduos que andavam ali perto da lixeira. Mas se for já passar hoje, aquele aparato todo que foi criado, hoje já não existe. Os homens aos poucos vão regressando para aquele espaço. Então, o que chama a dizer hoje é que a Polícia de Moçambique, juntamente com o Conselho Municipal de Maputo, vai trabalhar em colaboração para que estes tipos de desmandos não venham a acontecer neste mesmo recinto, neste mesmo espaço. Mas chama a dizer que daqui a 6 meses, aqueles mesmos espaços já não estarão nos próprios homens para zelar aquilo. Olha, é mais barato educar uma pessoa que não venha fazer aquilo que é do que sempre estamos a formar homens. Estamos a gastar dinheiro para formar homens, para irem segurar um espaço, em vez de formar homens para não ter tipo aquele tipo de atitude, o que vai ser mais barato. Então, é preciso intensificar a educação, é preciso identificar a responsabilização dos próprios indivíduos, colocar as leis, as normas em práticas, para que estes mesmos indivíduos não possam voltar a seguir aquele tipo de atitude. Porque estamos a dizer que o retirar da polícia, das esquadras ou dos postos policiais, irem colocar ali com os cães, aquilo não chama a resolver o problema. Aqueles mesmos indivíduos vão sair, vão para uma caneta, vão sair, vão à Ponta do Ouro, vão cometer tipo de desordem. Né? Estamos a expulsar daquele espaço, nós estamos a mudar a mentalidade das pessoas para que as pessoas não venham a cometer aquele tipo de coisa. Estamos a que são indivíduos. Por mais que a gente diga que, olha, vimos a questão também do encerramento das fábricas de chivochongo. O chivochongo, se você vai ao mercado central, vai encontrar chivochongo ainda a ser vendido. Se você vai ao mercado de Spamanino ou outros tipos de mercados aqui internamente dentro da sede, vai encontrar que esse tipo de bebida está lá. Mas houveram medidas, houveram decretos para que isso não circulasse, ou mesmo a proibição deste mesmo produto. Mas estamos a dizer o que estou a chamar a atenção é que não basta o governo, não basta só a gestão municipal colocar a polícia lá. É preciso o quê? É preciso formar os homens, formar as mentes, mudar as mentes das pessoas para que as pessoas não possam continuar lá. Dar oportunidade aos jovens a outras coisas. Então, né? Estamos a dizer que além de colocar os campos de futebol nos bairros, estamos a dizer que colocar as praias, sim, claro, as praias elas são um momento de lazer, mas o problema é que não são os locais, o problema são as mentes das pessoas que hoje em dia como elas estão. Então, é preciso mudar as mentes das pessoas. Não é só colocar a polícia ali. A polícia sempre vai estar ali, ou por mais que a polícia possa sair, já vimos, ladrão pode mudar da casa onde rouba, mas não deixa de roubar. Ele vai mudar da casa onde vai roubar. Aqui ele é pego, tudo bem, viu que aqui já não tem mais nada, vai subir, ou vai em outra casa, rouba excessivamente. Então, é preciso que as pessoas, o governo e o Conselho Municipal comecem a sensibilizar as pessoas para que as pessoas não façam aquele tipo de coisa. Bem, em resumo, o que Baltazar está a tentar dizer, caro internauta, se me permite, é que a pessoa pode sim sair do gueto, mas o gueto não sair de si. Caríssimo Lisboa, a mesma pergunta para si. Que medidas imediatas é que devem ser implementadas para garantir
garantir que esses desmandos não prevaleçam, especialmente na zona da Costa do Sol. É verdade, já foi anunciado, como bem mencionamos, o reforço policial, tanto por parte da PRM, como também pela Polícia Municipal, como também a questão da fiscalização para que não se venda e não se consuma as bebidas alcoólicas. O que mais precisa ser feito? Bom, eu tenho a sensação de que estamos a bloquear aquilo que é a nossa capacidade de pensar e estabelecer relação de correspondência sobre causalidade, como estava no princípio a dizer. Bom, eu não tenho, porque é muito complicado desenvolver, estabelecer soluções ou medidas imediatas, porque fica difícil pensar em soluções se nós não conhecemos realmente com que tipo de problema nós estamos a lidar nessas circunstâncias, porque não basta somente dizermos que estamos a proibir que se vendam bebidas alcoólicas nesses lugares, na praia da Costa do Sol, estamos a proibir que consumam bebidas nesses lugares, mas que este discurso não possa ser simplesmente um discurso que as pessoas, a sociedade, um cidadão comum pode receber e levar isso a cabo como um ultimato e se considerar que já resolvemos, já trouxemos aqui um grande avalanche daquilo que nos preocupava. Mas para mim, o que cabe dizer é que precisamos ainda desenvolver mecanismos muito mais além da proibição, não é? Porque acho que o problema não é com o álcool, mas o problema pode ser ainda mais grave se nós colocarmos essa simplicidade. Estaríamos a desafiar a complexidade daquilo que poderíamos encontrar se pudéssemos fazer algumas investigações no terreno e que, como estava a dizer, a priori não poderiam nos gastar muitos milhões em termos de dinheiro para conseguir encontrar respostas. Mas, portanto, só para fazer um desafio e uma reflexão, pode-se talvez colocar alguns limites em termos da maneira como se consome, porque talvez eu acho que esse não é um problema novo, mas foi infelizmente exagerado em termos de proliferação de garrafas nas praias e criando assim também outras situações difíceis de circulação, mas também de convívio da mobilidade urbana nestes lugares de lazer, não é? Então, o que tenho a dizer é simplesmente a ideia de que precisamos ainda mais, o Estado em particular, pensar sobre mecanismos viáveis além destes, como, por exemplo, criar-se uma relação entre a polícia, porque aqui o grande calcanhar deve ser com a polícia, que fica ali para reprimir, para ordenar e repulsar as pessoas para que não possam se fazer parte dessas vendas. Bom, isto é uma coisa boa que foi estabelecida pelo Estado, porque também garante assim um alívio daquilo que é o sofrimento que as pessoas, que nós que podíamos enfrentar nesses encontros sociais. Mas deve-se também pensar numa componente mais estrutural, como, por exemplo, se trazer aqui uma relação, porque as pessoas não estão bem. Quando você não está bem com alguém, com o teu próximo, sempre haverá rivalidade e haverá conflitos, por mais que dure muito tempo, mas esses conflitos já devem se fazer presente quando forem necessários em relação a determinadas circunstâncias. Mas, como dizia, a nível estrutural deve-se pensar, por exemplo,
nesta promoção de trazer aqui as pessoas e as autoridades para poderem desenvolver estratégias básicas para que não possa haver essa rivalidade entre elas, como o caso de o Estado poder garantir algum tipo de mecanismo ou alternativa, oferta, para que, para além dessas vendas de bebidas alcoólicas que foram proibidas, haver um outro tipo de atividade econômica para essas pessoas, para esses indivíduos não poderem desafiar, mas isso vai ser uma alternativa talvez viável que podem ser oferecidas para que as pessoas utilizem nas suas vidas, porque proibir bebidas alcoólicas acho que não é o grande problema. Talvez estaríamos a ser simplistas demais se estivermos a pensar desse modo e temos que entrar no cerne daquilo que é o real problema, que talvez tenha a ver com a questão relacional entre o indivíduo e instituição ou estrutura, se quisermos ainda mais destacar nestes aspectos. Então estas são as minhas bases como um cidadão que quer também apoiar naquilo que é no desenvolvimento das estratégias básicas para que simplesmente compreenda-se que este fenômeno não é um fenômeno simples, mas precisa-se melhorar mais e aprofundar nestes desafios, porque poderemos encontrar outros problemas mais graves ainda e talvez pode nos escapar a sua solução. Muito bem, em 30 segundos, perto de 1 minuto, últimas considerações já para encerrarmos. Como forma de propor aqui as minhas considerações, eu vou dizer que um Estado não se pode construir com base em repressão, mas deve-se construir com base numa relação, num bem-estar entre a população e a polícia, porque mais do que o polícia proteger o cidadão fisicamente, é preciso que se resolva e se fortaleça essa intimidade entre esses dois agentes, não é? O da PRM e os jovens, porque estão a criar um ódio social que infelizmente não é bom. Então precisamos de pensar no fortalecimento, na ligação e na relação boa dos comportamentos que nós vamos vendo de forma recorrente e frequente em todos os cantos da vida social. Muito bem, muitíssimo obrigado, desculpa, Lisboa. Vamos para C0, também últimas considerações. Já estamos mesmo a encerrar esta edição em que tivemos apenas um tema de discussão. Bom, eu primeiro queria deixar a nota de dizer que a questão do tratamento deste problema não pode só ser vista aqui que seja só uma responsabilidade do governo. É preciso dividir as responsabilidades. Nós, enquanto sociedade, enquanto população, temos a nossa responsabilidade, mas que é preciso também de chamar a responsabilidade do governo, no sentido de que este mesmo deve estar a acompanhar, atenta naquilo que é a evolução do seu próprio pessoal, do seu próprio homem. Então, nós estamos aqui a dizer que a responsabilidade total e completa não recai só ao governo, mas também temos que também trazer a responsabilidade das pessoas que mudem de atitude, mudem da forma de ser e estar dentro de uma sociedade. Esta sim é que vai em algum momento influenciar naquilo que é o próprio entendimento, a própria percepção de outros além de outras fronteiras, como é que é um ser, um Estado do moçambicano. Então, por isso que quero deixar aqui. Por último, dizer que as ondas das inundações, das chuvas, das águas, elas não parou. Há um alerta que está a ser dado, que as pessoas tomem em consideração essas medidas. Sabemos muito bem que pouco podemos esperar
daquilo que o governo possa fazer em relação a isto, mas que as pessoas, no mínimo, aquilo que possa fazer, evitar aquilo que são as percas humanas e os outros danos podemos em algum momento recuperar, danos materiais podemos recuperar ao longo da vida. Então é preciso que considerem este alerta do INGDC, que diariamente vem acompanhando com algumas mensagens. Muito bem, muitíssimo obrigado a Baltazar, agradeço também a Silénio pelas suas contribuições, agradecemos obviamente de forma especial a Caro Internauta que nos acompanhou do princípio até o final. Foram cerca de 60 minutos de discussão em relação a um tema: desmandos na Costa do Sol e também agressão a agentes da Polícia da República de Moçambique. Nós prometemos voltar, sim, na próxima edição, quinta-feira também, com mais temas a serem enrolados nesta mesa. E como temos dito habitualmente, quem está na linha da frente deste programa não são os políticos, não somos nós, não é a polícia, mas sim é o caro telespectador e internauta que nos acompanha, pois os temas são preparados para melhorar então o seu dia-a-dia, a sua vida, através das discussões como também soluções que desta mesa surgem. Despedimos-nos, mas prometemos voltar, como bem mencionamos. Não podemos ir sem antes desejar uma continuidade de quinta-feira altamente abençoada. Até amanhã. Fique bem.